Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Mas o ano agora começou para valer e essa entrevista aqui é com o presidente da Associação Brasileira de Bioinovação, o Thiago Falda, que está aqui do meu lado. E vocês, quem acompanhou a nossa cobertura lá da COP29 no Azerbaijão, vai se lembrar dele porque a gente conversou lá. Ô, Thiago, obrigado pela sua gentileza. Hoje nós estamos aqui na sede da Associação em São Paulo. Obrigado pela sua gentileza de nos receber aqui, viu? Carlão, que prazer te receber aqui no escritório. Nos conhecemos lá em Dubai, né? Pois é. Depois nos encontramos de novo lá no Azerbaijão, agora aqui em São Paulo. Combinamos, né? Pois é. Lá no Azerbaijão, que a gente tinha que se encontrar no Brasil. Pois Tá aí, é. muito bom te receber aqui no escritório. Muito bom mesmo. E esse negócio de combinar as coisas é muito bom, né, gente? A gente, quando combina, fala assim, às vezes a turma fala por educação, vai lá tomar um cafezinho. Agora, eu não. Nós estamos imbuídos de fazer as coisas acontecerem. Então, muito bom essa conversa com vocês. E eu considero essa conversa, talvez, o primeiro passo, a primeira conversa aí já para abrir caminho para a nossa cobertura da COP30, que vai acontecer esse ano em Belém. E aí, falando em COP30 e tudo, a gente no Brasil, nós passamos, queria fazer um pouquinho esse momento que nós vemos, que tem muita coisa relacionada à inovação acontecendo, especialmente no nosso agro, né, Thiago? Tem sim, Carlão. O que eu costumo dizer é que a gente está no momento, né? Onde muitas tecnologias disruptivas elas estão sendo viabilizadas aí nos últimos anos, né? Sim. E o cenário, né, no Brasil, principalmente no ano de 2024, ele é marcado ali por uma consolidação de políticas, né, que foram instituídas ou foram pelo menos começadas. A gente pode citar uma série né, de projetos de lei que estavam sendo discutidas há muito tempo, uma série de iniciativas no Poder Executivo, né, e que vem consolidando agora esse cenário para valorizar, né, os recursos biológicos renováveis, aí, o papel da agricultura, obviamente, em fornecer os insumos também para esse desenvolvimento. E começamos 2025 com uma perspectiva muito boa, com muito trabalho pela frente, e uma perspectiva de ser um ano aí excepcional para essa consolidação. Pois é, eu queria até, nós começamos também que o ano de 2025, a nossa primeira entrevista aqui foi com o presidente da Absolo, com o Roberto Levreiro, que estava me falando sobre agora os caminhos, é a hora de regulamentação, né? Porque foi aprovado, como você mesmo disse, eu acho que para começar a falar disso, a gente podia começar por aí, né? A lei de bioinsumos que foi aprovada está nesse pé aí de regulamentação. Agora tem muito trabalho pela frente, né? Muito trabalho, Carlão. E é interessante, porque se fala muito aqui, né, em bioinsumos, isso começou, a gente pode mencionar aí, para você ver como a construção da política pública ela é complexa, né? A gente estava lá em 2019, quando foi lançado o Programa Nacional de Bioinsumos pelo Ministério da Agricultura. O termo bioinsumos, assim, ninguém falava muito. Todo mundo já usa bioinsumos há muitos anos, Você né? sabe que eu lembro dessa reunião online ainda, eu acho que eu até vi uma delas online. Muito bacana. Impressionante, né? Exatamente. E ali você começou realmente a discutir esse tema, criar políticas públicas, quer dizer, são tecnologias que se usa aí há décadas, né? Mas todo esse potencial precisava, então, de uma política pública para impulsionar realmente. Então, esse marco inicial em 2019, né, começa realmente essa discussão efetiva e isso avança, entra no Congresso Nacional, né? E em 2024 a gente tem a aprovação do projeto de lei. Então você vê, foram No apagar das luzes de 2024, né? No apagar das luzes, Carlão, com muito esforço aí de muitas entidades envolvidas, Sim. tá? Então, assim, o que eu queria trazer são 5 anos para você chegar em um projeto de lei, né? Num projeto de lei ele não é feito de uma hora para outra. E agora a gente começa, 2025, a gente vai ter todo o período de regulamentação, né? Sai um pouco
da esfera política, né? E vai mais agora para a esfera técnica no Poder Executivo, envolvendo aí principalmente o Ministério da Agricultura, né? Mas os outros ministérios que têm relação com o tema também. A gente falou de bioinsumos, mas tem um mundaréu de coisas. Fiz até uma colinha aqui, tem mercado de carbono, tem o Patem, tem, enfim, o combustível do futuro. Se eu fosse chamar aqui o nosso Arnaldo Jardim, ele ia falar um monte de coisa boa aqui para nós. É o seguinte, queria hidrogênio de baixo carbono, tem um monte de palavra que é da ordem. Eu queria saber como é que a sua entidade, que é uma entidade, até pelo próprio nome, Associação Brasileira de Bioinovação, acho que você tem pontos de contato com tudo isso. Como é que é esse trabalho? Boa pergunta, Carlão. Basicamente, né, o que a gente trabalha, né, a nossa linha de corte é inovação aplicada a recursos biológicos e renováveis. Entendi. E a partir daí, qualquer setor pode estar inserido. Entendi. Né? Então a gente vai desde do setor de bioinsumos mesmo, no agro, a gente passa pelo setor químico, pelo setor de biocombustíveis, papel e celulose, o setor de alimentos, né, enzimas, enfim. A gente vai de A a Z, mas com esse foco, né, da inovação aplicada a recursos biológicos e renováveis. E no ano passado, né, você comentou aí de uma série de projetos de lei, a gente costuma dizer que 2024, costuma dizer não, a gente está dizendo, né, que 2024 foi o ano da bioeconomia, onde a gente teve a consolidação aí dessas políticas, que a gente pode mencionar aqui 5 super relevantes. Bioinsumos, que a gente comentou agora, aprovação do mercado regulado de carbono, a gente teve o combustível do futuro, que você também comentou, né? Tivemos o Patem, né, o plano de transição energética, e tivemos a instituição pelo decreto 12.048, tá, um decreto do Poder Executivo, né, que instituiu a Estratégia Nacional de Bioeconomia. Tá? Essa estratégia ela deve começar em dia 13 de fevereiro, deve ter a primeira reunião da Comissão Nacional de Bioeconomia, e o objetivo é colocar o Brasil aí num patamar, né, de liderança nessa agenda de inovação, né, na bioeconomia, considerando aí que a gente tem grandes políticas já no mundo. China tem uma política de bioeconomia, Estados Unidos tem uma política de bioeconomia, União Europeia tem uma política de bioeconomia, o Brasil ainda carecia, né, dessa estratégia. Então, é um grande ano aí para o desenvolvimento dessa agenda também, Carlão. Isso sempre, quando eu vejo os políticos falando disso, estratégia e tal, sempre fica, assim, passa também um pouco da ideia de que as coisas estão muito ainda embrionárias. E é assim mesmo, quer dizer, começa com um nome bonito e tal, que nem você falou, Estratégia Nacional de Bioinsumos. Já tem coisas assim avançando, ou isso está sendo construído aí a quatro mãos pelo governo e pela iniciativa privada via entidades como a sua? Carlão, o processo de construção de política pública ele é moroso, né? Por quê? Você tem muitos agentes afetados, você tem impactos econômicos, geração de emprego, né? Você tem as questões de segurança, questões ambientais, saúde humana, enfim. Principalmente quando você fala em bioeconomia, que ela é abrangente, tá? Mas a gente tem alguns exemplos muito bem sucedidos no Brasil de políticas públicas que começaram exatamente dessa forma. Vamos pegar aqui pró-álcool na década de 70. Se hoje a gente tem todo o mercado de etanol, né, o Brasil é referência em biocombustíveis, é porque na década de 70 se determinou a criação, né, do pró-álcool. A gente pode avançar aqui um pouco mais, né, no começo dos anos 2000, né, a gente teve também o Programa Nacional do Biodiesel, né, e hoje a gente tem aí todo o desenvolvimento da cadeia de biodiesel, né, com todos os resultados aqui para o Brasil. Então, a Política Nacional de Bioeconomia é mais uma política, né, que eu tenho certeza que vai trazer resultados espetaculares para o Brasil daqui a alguns anos. Dentro dessa linha aqui, a gente costumou ouvir muito a palavra, dentre todas as alternativas, uma que a gente tem escutado bastante é o tal do hidrogênio verde. Me parece que essa terminologia não está muito adequada. Vocês andaram fazendo aí algumas sugestões. Eu queria que você me falasse sobre isso. Muito bem lembrado, Carlão. Na verdade, o projeto de lei, quando ele foi levado ao Congresso Nacional, ele foi levado justamente com esse nome, né? Era o projeto Marco Legal do Hidrogênio Verde. Tá? Aí, o que a gente levou para o
para os parlamentares, uma audiência pública, foi justamente a questão conceitual, né? Porque o hidrogênio verde, existe uma certa confusão ali. Se é sustentável, é verde. E, tecnicamente, não é bem assim. Então, o hidrogênio verde, ele é aquele hidrogênio que é produzido basicamente por 3 fontes de energia, né? Eólica, solar e energia de maré. E aí você tem outras fontes que podem ser utilizadas para produzir o hidrogênio verde. Então, o que a gente levou, olha, o Brasil tem um grande potencial de produzir hidrogênio a partir da reforma do etanol, por exemplo, e aí a gente sai da questão do hidrogênio verde. Dá para se produzir hidrogênio a partir de biomassa, por exemplo, né? E cada um desses hidrogênios tem uma cor. Então, você tem o hidrogênio musgo, você tem o hidrogênio azul, você tem uma série de cores aí. Então, o que a gente sugeriu e foi considerado isso, inclusive o projeto de lei hoje, a lei aprovada, né, o marco legal do hidrogênio de baixo carbono, justamente para considerar todas as formas de produção de hidrogênio. Mas, quer dizer, nós temos capacidade, então, de continuar produzindo alimentos, aumentar a capacidade de alimentos e também gerar cada vez mais energia, que são 2 coisas super importantes, né? Carlão, se você me perguntou sobre números, tá? Uma das grandes sacadas, né, uma das grandes pontos que a bioeconomia pode trazer é justamente o aproveitamento de resíduos. Né? Então, a gente fez um estudo, para você ter uma ideia, sobre o potencial do desenvolvimento da bioeconomia e descarbonização do Brasil. E ali, o que a gente tem, olha os números que a gente tem. Com algumas tecnologias selecionadas pelas nossas associadas e parceiros, então participou desse estudo o Laboratório Senergia da UFRJ, a Embrapa Agroenergia, o Instituto Senai de Inovação e as nossas associadas que trouxeram tecnologias, essas entidades também. Né? Você consegue, num horizonte de até 2050, aumentar em 18 vezes a produção de biocombustíveis no Brasil. Você consegue dobrar a participação do Brasil na indústria química global. Hoje a gente é responsável por 3% dos químicos, né, no mundo. A gente pode chegar a 6%, com detalhe, 60% desses químicos produzidos a partir de biomassa, ou seja, são bioquímicos. Né? E tudo isso, além, é claro, da recuperação aí de 118 milhões, né, de hectares em pastagens degradadas. O que a gente tem com tudo isso? Um potencial de geração de 600 bilhões de dólares por ano, tá? Até 2050, o que vai ser revertido em desenvolvimento econômico, geração de emprego, né? Enfim, e todos os benefícios que a gente tem e uma redução, né, de cerca de 40 gigatoneladas de CO2 emitidos, né? Eu consigo reduzir para 13 gigatoneladas de CO2 emitido, e aí você entra no mercado de carbono, eu vou vender a diferença, né, o que eu deixei de emitir, eu posso vender para outros países e esse número é multiplicado. Eu conversei aqui com o Thiago Falda, o presidente da Associação Brasileira de Bioinovação. E esse foi um Fala Carlão, gente, daqueles que eu adoro. Prateleira de cima.